Amém. Glória a Deus. Glória a Deus também pela Maria Vitória. Amém? Que bênção, assim. Meu Deus do céu. Meu Deus, isso é livramento de Deus mesmo, né? Nesse momento que a gente vê o amor de Deus, né, para com a gente, para com os nossos, e por isso que não dá para a gente abrir mão de realmente louvar e glorificar o nome desse nosso Deus. Amados, hoje, noite de ceia, tempo de comunhão, né? A ceia é um momento legal. Hoje já fui ministrar numa igreja que eu dou cobertura, lá em Jandira, né? Praticamente Itapevi. Foi muito denso de manhã, um tempo maravilhoso também, que vivemos lá, na igreja também sendo realmente avivada. Eu creio que também Deus deu uma porção para você aqui nessa noite aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha aí para o teu irmão e fala para ele assim: não fica triste não. Amém? É tempo de alegria. É tempo de se alegrar. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Ele diz assim: pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome. Deus, essa é a tua palavra, nós cremos nela, nós cremos que há um rema nela, há algo revelador para nós nesse tempo. Nós viemos aqui, Deus, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, nessa noite aqui, em nome de Jesus Cristo. Deus, abrimos nosso coração. Deus, Senhor, abrimos, Deus, Pai, o nosso entendimento, para que o Senhor possa depositar em nós aquilo que o Senhor, Deus, já havia previsto, Senhor, Deus, Pai, para essa noite aqui, para esse tempo. Senhor, nós cremos que aqui hoje está exatamente, Deus, Pai, todos aqueles que precisavam ouvir essa palavra. Deus, nós cremos que o Senhor selecionou cada um de nós aqui, para estarmos aqui nessa noite, Deus, para ouvir algo da sua parte para conosco. Fala pessoalmente, particularmente com cada um, através do teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero falar sobre esse texto aqui. Paulo aqui estava exortando os irmãos, falando com os irmãos da igreja de Coríntios, falando sobre a questão realmente de compromisso com as coisas de Deus ou com a obra de Deus. Era um momento que ele estava ali chamando os irmãos para realmente de Coríntios, para poder explicar algumas coisas e cobrar algumas coisas dentro da obra de Deus. Compromissos com as coisas de Deus. Era esse momento. E Paulo estava usando aqui alguns exemplos antigos para que eles pudessem ter um entendimento do que realmente Deus tinha para a vida deles. E ele foi até duro. Ele falou: olha, muitos viveram muitas coisas, foram batizados, foram realmente comeram do maná, todos eles juntos, mas o que aconteceu é que muitos deles, na verdade, não obedeceram aquilo que Deus tinha, e por não obedecer, ficaram exatamente lá no deserto, morreram prostrados
porque não agradaram o Senhor, porque não fizeram o que tinha que fazer realmente, desistiram ou se rebelaram. Enfim, nós conhecemos a história do povo de Israel no deserto. E alguns se rebelaram. E eles ficaram. Era uma exortação, era um momento que Paulo estava explicando. Ele falou, vou pegar um exemplo para vocês entenderem, para que vocês possam compreender hoje, para que vocês compreendam e vocês também não caiam no mesmo erro, vocês não falem também da mesma maneira. Não é porque fomos todos batizados, não é porque estamos vivendo algum tempo, não é por isso, na verdade, também, que todos nós estamos aptos realmente a permanecer no Senhor, ou estar com Ele, ou ser salvo. Mas não é bem isso que eu quero dizer nessa noite. Eu quero extrair aqui algo que, quando Paulo começa a falar desses exemplos aqui, ele começa a falar de uma história de um povo de Israel que andou há muitos anos atrás, e eu quero falar sobre eles. Eu quero só falar sobre essa história. Eu quero, nessa noite, compartilhar com você algo que Deus colocou esse tempo no meu coração. Você como igreja, você como filho de Deus, filha de Deus, serva do Altíssimo, servo do Altíssimo, servo do Senhor. Nós precisamos entender qual é o Kairos de Deus, qual o tempo oportuno que nós estamos vivendo, o tempo correto que Deus tem para nós, o que Deus está cobrando em nós. Porque muitas vezes nós achamos que Deus não cobra nada da gente. Cobra sim. A gente precisa entender, Deus precisa de você. Deus quer usar você. Você é um instrumento do Senhor aqui na terra. Você precisa entender dessa maneira. Nós achamos, na verdade, que nós somos de Deus. Não, Deus hoje precisa de você. Agora, se você não se dispor, com certeza Deus vai levantar outro no teu lugar. Isso você pode ter certeza, porque o plano redentivo dele, de redenção, o plano de salvação dele, vai prosseguir, não vai parar. Não é por causa de você que ele vai parar, mas embora ele queira que você esteja inserido realmente em todo esse contexto que ele colocou aqui na terra. E eu estava essa semana lembrando de algumas coisas sobre a questão dessa história desses antigos homens e mulheres lá de Israel, que eles foram um povo, ou é um povo que é exemplo para nós, para muitas coisas. E eu estava lembrando de um ditado que diz no mundo, talvez você já tenha ouvido isso, que diz assim, que o fim justifica os meios. Amém? Quem já ouviu isso? Eu quero falar um pouco sobre isso, pegando e extraindo exatamente o testemunho dessas pessoas, desse povo que realmente caminhou ali no deserto. Eles andaram no deserto, tudo aquilo que eles viveram ali no deserto. Eu quero falar um pouco sobre isso, embora eu acho que esse texto aí, ou esse dizer aí que eu falei, eles falam que reportam a Maquiavel, alguma coisa assim, mas não, na verdade eu não sei nem de quem que é isso. Amém? Da nossa doutora ali, psicóloga, pode até ajudar a gente. Mas quando ele se fala desse contexto, ele fala assim, que o fim justifica os meios, quer dizer que, na verdade, não importa como, não importa de que maneira, está dizendo assim, o importa é que seja feito, de qualquer maneira, não importa pelo meio qual as coisas são feitas, e de que maneira é feita, que nós, na realidade, podemos chegar no fim. Não importa, eu cheguei até aqui. Se foi usurpando, se não foi, se foi, na verdade, numa aliança corrompida ou não. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse ditado, ele tem tudo a ver com a gente. Porque nós, como servos de Deus, do Deus Altíssimo, realmente, o fim justifica os meios. Eu quero falar sobre o meio pelo qual nós vamos chegar no fim. Existe um meio pelo qual você precisa viver, que quando chegar lá no final, você fala, realmente, eu passei por isso e me levou até o fim, me levou até lá. Não, na verdade, a qualquer preço, não de qualquer maneira, mas sim dentro de uma aliança incorruptível de Deus, de honestidade, de aliança com o Senhor. Nós somos servos do Deus Altíssimo.
E aqui fala exatamente dessa história. Eu quero falar do começo, meio e fim, ser bem profético aqui na tua vida hoje. Nós entendemos exatamente o que Deus tem para nós. Nós estamos falando do povo de Israel, um povo que estava no Egito, que vivia no Egito, que estava lá, preso no Egito, escravo no Egito, cheio de, na verdade, de necessidade do Egito. E o povo que vivia, o povo de Israel que vivia no Egito, na verdade, eles não tinham, na verdade, vida própria. Eles não tinham como viver. Eles eram escravos, não tinham onde morrer, não tinham aonde comer, não tinha aonde morar, não tinha casa, não tinha nada, não tinha mansão, não tinha carro, não tinha recurso algum, comia do que sobrava, trabalhava de noite. Eles não tinham, na verdade, ação nenhuma na sua vida. Por aí começa a história desse povo que nós estamos falando aqui. Assim como muitos de nós que fomos escravos do pecado, assim como muitos de nós que vivemos uma vida de escravidão e chegamos até o Senhor, precisamos entender, porque lá nós não pensávamos por nós. O inimigo, ele na verdade, ele dominava a nossa vida. Tudo que nós fazíamos, fazia para Satanás. Tudo que nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que prestar conta a ele. Tudo que nós fazíamos era para agradar a ele exatamente. Nós não tínhamos liberdade. E o interessante é que nessa história, eles viviam oprimidos. E com certeza, dentro dessa opressão, havia uma permissão do Senhor sobre a vida deles. Passaram por longos anos, ou séculos, ali, vivendo debaixo daquela escravidão. Mas chegou um tempo, um kairos, um tempo oportuno do Senhor, um tempo de Deus, que Deus falou assim: agora nós vamos mudar essa história. Agora nós vamos começar a reverter toda essa história. Agora vai chegar o momento que eu vou levantar no meio de vocês um libertador. E ele levantou Moisés. Mas antes de Moisés levantar, eu quero ser levantado. Eu quero que você compreenda uma coisa. Ali era um povo que, na verdade, eles não conseguiam ter força alguma por si próprio. Eles estavam totalmente dependentes de Deus. Amém? Amém? Eles dependiam de Deus. Eles não conseguiam reagir de maneira alguma. Deus tinha que intervir na vida deles, senão nada ia acontecer. É da mesma maneira que nós nos sentimos muitas das vezes. O estado que nós estamos, muitas das vezes, se Deus não vier e Deus não agir na nossa vida, nós não conseguimos reagir para lugar nenhum. E eu vou dizer uma coisa para você hoje, a maioria dos cristãos estão vivendo exatamente esse tempo. Não consegue ter reação. Aproveite o que Deus vai falar para você nessa noite. Pega o que Deus tem para falar para você nessa noite. Tem muita gente que não consegue mais reagir, não entende nada, está dominado, não consegue mais fazer exatamente isso. Irmão, eu quero dizer, agora chegou o tempo oportuno de Deus, chegou o kairos de Deus na tua vida, chegou a hora de Deus agir a seu favor de uma maneira realmente espetacular. É Deus. E aí Deus levanta um homem cheio, na verdade, de graça de Deus, cheio do poder de Deus, que era Moisés. Um homem que tinha, na verdade, algo diferente, um homem que realmente ele tinha sinais na sua vida, realmente que do sobrenatural. Moisés era esse homem. E muitas vezes nós falamos: poxa, mas Moisés foi o cara. Não, Moisés não foi. Moisés foi só um instrumento pelo qual Deus livrou o povo e livrou todos eles. Porque se nós olharmos para a história, o próprio Moisés, ele em momento algum, ele falou aquilo que era dele mesmo, aquilo que vinha dele mesmo. Tudo que ele foi falar com o faraó, toda vez que ele foi falar com o faraó, ele não foi falar de algo que na verdade ele tinha uma experiência, que ele estudou numa classe, que ele estudou no lugar, que ele ouviu na igreja. Não, ele foi falar aquilo que na verdade Deus mandava ele dizer. Em outras palavras, eu não sei se você conhece
Você já viu aqueles bonequinhos, marionete, é isso? Aquele que fica falando na mão? Sim. Aquele hominho que senta no colo e fica falando? Ventríloco. Isso aí. Você vê ele falando pra caramba, falando. Era exatamente Moisés na mão de Deus, amém? Amém? Moisés estava ali, exatamente. Olha, Deus ia ali falando e Moisés transmitindo. Você, quando vai ver, eu já vi esse teatro, hoje não tem muito, antigamente tinha muito. A gente ficava impressionado, porque parecia que aquele moleque falava mesmo. Ele falava, acreditava que ele falava mesmo. E na verdade, quem falava era a pessoa que estava ali do lado, falando por ele, era a mesma coisa, Deus. Era Deus usando Moisés naquele tempo, naquele período. Você vai falar para Faraó o que eu quero que realmente você diga. E ele foi lá transmitir tudo aquilo. Não foi um tempo fácil. Não foi um tempo muito fácil para a igreja, porque criava-se uma expectativa, daqui a pouco ia lá e as coisas davam tudo errado de novo. Daqui a pouco o Faraó endurecia o coração mais ainda, e Moisés ia lá e falava com o Faraó, e o Faraó nada. O povo de Israel estava totalmente cativo, estava ali aguardando algo, numa expectativa de sair daquilo. Preste bem atenção, muitas vezes nós não conseguimos esperar o tempo de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós não esperamos e não aguardamos aquilo que Deus está fazendo. Eu quero que você entenda, Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Deus, Ele tem o controle da sua vida, da minha vida, de todos os seres humanos. Ele tem um controle. E quando Deus prepara o seu povo, ou prepara você para uma vitória, você precisa entender que atrás de toda vitória existe uma trajetória. Existe um caminho a ser seguido. Existe algo realmente a ser seguido. E é exatamente isso. A obra de Deus tem começo, meio e fim. E ali era o começo de algo que Deus estava fazendo poderosamente, tirando o seu povo do deserto, do Egito, e levando eles para viver uma promessa que era Canaã, a terra que manava leite e mel. Essa era a promessa. Ele estava tirando, falando, Moisés, você foi escolhido para levar o meu povo até Canaã, viver da promessa, viver realmente um tempo, entrar no gozo do Senhor, entrar no descanso do Senhor, viver um tempo de conquista. Essa era a promessa de Deus. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, que muitas vezes nós não entendemos, quando Deus falou com Moisés sobre a promessa para o seu povo, Deus em momento algum prometeu deserto para ninguém, amém? Ele prometeu Canaã. É lá que eu quero que você chegue. Ele não falou, olha, Moisés, avisa o povo que agora eles vão passar, eu vou dar um deserto para eles, depois do deserto eles vão para Canaã. Não tinha isso. O foco, a trajetória era Canaã, viver um tempo realmente de bênção e conquista. E aí, Moisés está lá, ministrando, falando, e vai falar com o Faraó. E o interessante, preste bem atenção, isso que às vezes a gente não compreende. Quem já passou por luta aí? Ou está passando? Deus, enquanto Deus prometeu, falou, vocês vão para a terra de Canaã. Oh, amém, glória a Deus, aleluia. Nós vamos sair desse negócio aqui. Nós vamos deixar de viver no Egito. Chega do Egito na minha vida. Vamos realmente viver no tempo de Deus. E daqui a pouco vem Moisés. E Moisés sendo usado por Deus, pelo ventríloco de Deus, falando com o Faraó. E vai lá e começou uma guerra ali. Uma batalha, uma luta. Amém? Entenda uma coisa. Tudo na tua vida é resumido dentro de batalha espiritual. Se você é espiritual, você precisa entender que tudo que está envolvido na tua vida realmente termina ou está inserido uma batalha espiritual. Assim como houve uma batalha espiritual, porque enquanto Moisés, ou enquanto Deus falava, o eu sou, o poderoso Deus,
falava com Deus da terra, aquele que era lá do Egito, que falava com ele, enquanto ele falava, eles guerreavam ali. Era uma guerra travada, lógico que era uma guerra e já era vencida por Deus, mas era uma guerra necessária. Você sabe quantos principados foram derrotados naquele tempo? Quem sabe dizer? Quantas pragas tiveram? Quantas pragas tiveram? Hã? Quantas, apóstolo? 9 pragas. Amém? Amém? Sabe quantos principados foram vencidos naquela batalha? 10. 10 principados caíram por terra. 10 principados foram vencidos. Entenda uma coisa na tua vida. Entenda uma coisa para você. Você pode até não estar vendo, mas Deus está guerreando por você. Amém? Deus está lutando por você. E o povo estava lá, mano, mas quando que eu saio do Egito? Calma, está caindo um principado agora. Acabou. E tudo isso ele estava fazendo porque ele amava aquele povo. Porque ele ama o seu povo. Porque ele ama. Você está ali e fala, o que está acontecendo? O que está vindo na minha vida? As coisas nunca chegam. Talvez já esteja no 9º principado. Já esteja realmente terminando, ou já terminou. É que talvez você ainda não se moveu. Mas compreenda uma coisa. Para Deus te livrar ou nos livrarmos da mão de Faraó, ou do Egito, ou das coisas do mundo, das coisas visíveis que nós nos prendemos, existe uma batalha espiritual. E ele sabe como vencer. Ele foi vencendo uma por uma, caindo cada principado. Cada momento daquele ali, se caía, na verdade, um principado. E tudo isso era por amor. Eu quero dizer para você, você pode não perceber, mas se você hoje tiver entendimento, você vai perceber que Deus está lutando, guerreando por você. Ele é o Senhor da guerra, Ele é teu Deus. Ele vai na tua frente, Ele luta por nós. Ele luta por você. E Ele luta por amor, porque Ele ama você. É por isso que Paulo, lá em Coríntios, em Romanos, ele diz assim, ele diz algo poderoso, diz assim: nada poderá me separar do amor de Deus, nem principado e nem potestade alguma nos separa do amor de Deus. Profeticamente eu vejo uma referência de Paulo falando, olha só o que ele fez no Egito. Os principados, as potestades não venceram por amor ao seu povo, ele destruiu todos eles. Deus está te conduzindo a igreja. Acorda, igreja, Ele está te levando para um lugar chamado Canaã, onde Ele prometeu, e Ele falou, Moisés, vai lá, e vai transmitindo aquilo que eu disser. Até Moisés dependia de Deus. Você precisa realmente ter dependência total de Deus. Hoje nós falamos, eu dependo de Deus, mas daqui a pouco nós estamos desesperados, tentando consertar algumas coisas que para nós não vai consertar nunca, não vai acertar nunca. Hoje as pessoas estão aí desorientadas, porque na verdade não sabem aonde buscar o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor está perto daqueles que realmente buscam. O Senhor não está aqui, não está lá, o Senhor está dentro de você, está no teu ser. Se você realmente buscar Ele dentro de você, você vai encontrar o Senhor. E aquilo era lindo. E aí que eu quero que você entenda. Por que eu estou dizendo que os meios justificam o fim? Porque o final da minha vida, da tua vida, nós entramos em Canaã, entramos no gozo do Senhor. E aí começa a trajetória. Tirou todo mundo do Egito, e agora eles foram para o deserto. Amém? Deixa eu dizer uma coisa sobre o deserto. Por isso que eu digo que a gente às vezes fica falando algumas coisas sobre o deserto. Eu sei que você já falou sobre isso. Eu sei que nós já comentamos sobre isso. Eu estou correndo para dar horário. Eu sei que você, hoje na nossa, eu não sei se pode dizer assim, na nossa gira de crente, amém? Aí fala assim, como você está? Não, estou no deserto.
Amém? Quem já falou isso? Que está no deserto? Quem acredita que está no deserto? Quem está triste por estar no deserto? Hein? Você já entrou no deserto e ficou triste? Presta bem atenção no que eu vou dizer nessa noite. Nós vimos lá, Paulo falando em Coríntios, sobre o testemunho daquelas pessoas que estavam no deserto. Eles andaram, ok? Guiados pela nuvem de glória, guiados pela coluna de fogo. Eles foram batizados no deserto. Eles comeram o maná espiritual. Eles beberam uma água espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você. Amém? Te falta alguma coisa na tua vida? Tem faltado alguma coisa para você? Para aquele povo não faltou nada. Nada. Eles tiveram comida no deserto. Amém? Amém. Eles queriam comer carne. Deus mandou as codornas no deserto. Eles queriam beber água. Tirou água da rocha, que era Jesus, Cristo. Água. Queria leite, tomava leite. Eles estavam com problema de roupa, cresceu a roupa. Eles estavam com dificuldades. E ali Deus fez. Ora, Deus até colocou a coluna de fogo à noite para que as bestas feras do deserto não destruíssem eles, porque eles ficavam, os animais ficavam longe do fogo. Amém? Até a coluna, a nuvem de glória, refrescava eles, hidratava eles para eles morrerem no sol. Até tratamento tinha hidratação no deserto. E eu vou dizer mais. Tinha algum deles duro no deserto? Financeiramente? Tinha, apóstolo? Duro? Não. Sabe por quê? Porque eles saíram do Egito com toda a riqueza que eles tinham direito. Eles tinham dinheiro. Amém? Amém? O deserto é tão ruim assim? O deserto é tão mal dessa maneira que nós pintamos o deserto, todo o deserto, estou sendo destruído aqui no deserto. Entenda uma coisa, na tua vida, você tem uma trajetória, e eu vou dizer mais, o deserto era o lugar, era o meio pelo qual aquele povo, ou pelo qual eu e você seremos elevados em outro nível, aonde nós vamos conhecer, aonde nós vamos nos deparar realmente na porta para viver as profecias de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus prometeu, a promessa, para viver um tempo profético. É um momento profético da nossa vida. Eles não sabiam lutar, eles eram escravos. Eles nunca tiveram uma oportunidade de entrar numa luta, numa guerra. Quando chegou no deserto, tiveram que aprender a lutar, a guerrear, a realmente colocar as armas, porque eles não sabiam enfrentar os inimigos. Foram treinados no deserto. O deserto é lugar realmente de treinamento. E outra, uma das coisas mais importantes que eles encontraram no deserto, sabe o que foi? Que fez parte da tua vida, onde se cumpria realmente na tua vida. Diga assim, eles encontraram o quê? Os mandamentos do Senhor. Foi aonde eles tiveram contato com a palavra. Foi aonde eles receberam realmente a direção de Deus escrita para onde eles iam, de que maneira eles iam caminhar. Ali eles conseguiram encontrar a história. E no deserto que você vai encontrar realmente a história profética da tua vida. É no deserto que você vai realmente ser realmente abastecido pelo Senhor. Não vai faltar nada. Então nunca diga, perdão, eu sei que você é acostumado a dizer isso, mas nunca diga que o deserto é um lugar de tristeza para você. O deserto é um lugar onde te eleva ministerialmente, espiritualmente para outro nível, para você desfrutar as bênçãos do Senhor, porque em Canaã é que está toda a tua promessa. É a terra que emana leite e mel, é a terra onde você vai desfrutar com a sua família, com os seus filhos, realmente você vai viver um tempo de conquista. É isso que você precisa entender que Deus tem para a tua vida, para a nossa vida como igreja. Nós estamos procurando algumas coisas que não estamos encontrando resposta.
porque nós estamos na fonte errada. Eu sei que você já ouviu falar muito sobre Jesus. Amém? Jesus era filho de quem? José e José. Amém? José, o carpinteiro. Diga assim: Jesus era filho de José. Pode? De José, o carpinteiro. Amém? Diga: Jesus também era carpinteiro. Certo? Estamos resolvendo isso? Certo. Jesus uma vez entrou no deserto. Jesus foi para o deserto. Quando Jesus foi para o deserto, ele foi como Jesus, o filho de José, o filho do carpinteiro, como carpinteiro. Amém? Veja bem, eu quero fazer aqui uma alegoria ou uma comparação. Jesus no deserto, com esse texto que nós lemos aqui do povo de Israel no deserto. Porque tanto é que o próprio Jesus, no momento que ele foi confrontado por Satanás lá no deserto, ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sair da boca de Deus. Ele estava se referindo exatamente daquilo ali. Amém? Você está entendendo? Jesus entrou no deserto. Mas ele não entrou no deserto para sofrer. Ele não entrou no deserto para realmente passar dificuldade. Ele não entrou no deserto e foi ali, fez o jejum e foi tentado porque na verdade ele queria sofrer. Não, ele entrou no deserto porque ele estava buscando outro nível. Jesus entrou como filho de José no deserto e saiu como filho do Deus Altíssimo para desenvolver o seu chamado ministerial aqui na terra. Deserto é lugar que te eleva. Deserto é lugar que você vai para outro nível. Deserto aonde, na verdade, ele está te preparando para você enfrentar outras batalhas. Jesus entrou lá e falou: eu preciso passar por esse deserto. Mas ele não foi ali, porque na verdade ele não tinha que fazer. O Espírito de Deus levou ele até lá, porque era necessário. Era necessário. E ele viveu. Se cumpriu a mesma palavra lá de Êxodo. Se cumpriu a mesma palavra ali em Jesus agora. Ele fala: peraí, eu vou viver isso profeticamente. E ele começou ao seu chamado, a cumprir o seu chamado na terra, após ele passar por deserto. Ele foi alimentado no deserto. Ele foi preparado no deserto. Ele foi, na verdade, guardado por Deus no deserto. O deserto não matou. O deserto não acabou com ele. Ele passou por aquilo e ele cresceu. Agora digo eu para você, pergunto eu para você: o que você tem sentido no deserto da tua vida? Você está aí chorando, choramingando porque as pessoas ficam chorando no deserto? Não. Se você está vivendo e você entende que você está dentro de um deserto na tua vida, é hora de você glorificar a Deus. Alguém rapidamente, abre a tua Bíblia aí em Êxodo 5, versículo 1. Achou? Êxodo 5, versículo 1. Pode ler? Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Amém? Celebrar o que no deserto? Uma festa. Amém. Deserto é lugar de festa. Diga, amém. Diga assim: deserto é lugar de festa. Amém? A gente fica aqui porque eu estou dizendo para você: Deus não prometeu deserto. Era a trajetória. O que ele prometeu no deserto é que você ia festejar, que você ia festejar, você ia glorificar o nome dele. Essa era realmente o desejo de Deus, que você passasse: vamos lá, vamos adorar, vamos ofertar, vamos adorar o Senhor no deserto, vamos glorificar. Esse é o lugar. E no deserto você entrar. Hoje nós vamos aqui cear o Senhor. Lá no deserto eles foram lá o quê? Eles celebraram o quê? A Páscoa. Eles fizeram uma festa. É lugar de festa.
Sim, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter batalha, nós sempre teremos, mas compreenda uma coisa na tua vida, querido. Deus, Ele quer realmente se manifestar na tua vida com um poder de grande glória. Ele não quer, na verdade, que as pessoas conheçam um Deusinho fraco na tua vida. Eles querem que veja de você um Deus forte, poderoso, que te livra de qualquer coisa. Você pode estar passando no deserto, as pessoas podem estar olhando até para você, achando que você está no deserto, mas é ali que Deus está te sustentando, é ali que Deus está guardando você. O que você precisa é se aquietar, fique quieto, aguarde, porque os principados e potestades que vêm te aprontar estão caindo por terra nesse período, nesse tempo. É nessa hora que você tem que entender e falar: peraí, o Kairos de Deus, o tempo oportuno de Deus vai se manifestar. Eu não vou viver isso aqui eternamente, eu não vou passar por isso aqui eternamente. Tem uma solução no Senhor. Se você souber esperar em Deus, se você souber aguardar em Deus, você ainda vai ser muito feliz, você vai festejar, você vai levantar um cântico realmente de vitória na tua vida. Nós precisamos entender isso. Isso é igreja. Isso é igreja. Mas sabe o que acontece hoje? É que a nossa mente, ela não se renova. Embora Paulo fale, não se conforma com esse século, não se conforma com o Egito, transforme a tua mente, transforme o mundo que você vive. Não é o mundo, nós não vamos transformar nada que está aí, meu irmão. Não pense que o que está vivendo aí, sistema, você vai ter poder para transformar. Não, você tem que transformar o ambiente que você vive, que você está, pela renovação da tua mente. Você tem que ter a mentalidade que essas coisas do mundo não te atinjam, que as fraquezas do mundo não venham te atingir, que os fracos do mundo não venham contaminar você, que as pessoas que realmente desistem facilmente não venham empurrar você também para você desistir. Você permaneça firme. Fala: não, eu vou ficar firme no Senhor, eu vou esperar no Senhor. Hoje nós temos uma geração de crente fraco, de mensagem fraca, mensagem rasa. Pessoas que ficam 10, 12 horas orando, cantando, olhando para cima e não tem o conhecimento da palavra do Senhor. Não sou contra a cantar, mas eu sou a favor da profundidade daquilo que Deus tem para você. Aleluia. Lá no deserto tiveram relacionamento com a palavra. Lá eles receberam, vamos dizer assim, a Torá. Amém? Eles receberam a Torá no deserto. Eles receberam a palavra no deserto. Foi ali que eles pegaram aquilo ali. Não é em outro lugar que você vai. É no deserto que você vai buscar. E é esse momento que você tem que festejar. É o momento que você fala: peraí, agora eu vou entrar em festa. Agora eu tenho direção. Entenda uma coisa. O mundo diz aí fora que se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar está bom. Eu vou mais longe. Se você não sabe o lugar que você vai como igreja, todos os lugares que você tem que estar aí, todo o caminho que você tem que estar, é o caminho errado. Porque só existe um caminho. Só existe um caminho. E Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao meu Pai, ninguém chega ao Pai se não for por mim, se não for através de mim. Qualquer caminho que você quiser, isso é para a igreja, isso é para nós. Qualquer caminho que você tomar diferente é um caminho errado. Para o mundo é aquilo que o mundo prepara. Sim, se você não tiver para onde você vai, qualquer caminho serve. Amém? Vá, tudo vai te levar para o inferno, mas não te leva na verdade ao Senhor, não te leva a Deus. O único caminho que leva ao Senhor é esse, a palavra, o verbo, ele te leva. Nós temos que começar a viver mais a palavra, tirarmos a nossa mentalidade humana, tirar realmente o homem de nós. Eu tenho falado aqui sempre, nós estamos querendo ressuscitar o homem, o velho homem que morreu em nós. Estamos nos esforçando para isso. Entenda uma coisa: o velho homem que morreu em você, ele tem que estar sepultado de uma vez por todas. Você não vive mais você, mas Deus, mas Cristo tem que viver em você.
Você é uma nova criatura, uma nova pessoa, uma vida nova. A igreja precisa entender isso. Nós somos seres espirituais. O que rege nós, o que nos conduz, não é o que nós vimos, ou o que nós olhamos, ou por aquilo que nós estamos avistando. Tem gente que vê as coisas e daqui a pouco começa a falar: puxa vida, a coisa não vai, a coisa está ruim. Irmão, você é espiritual, não é? Você não consegue ver as coisas além dos teus olhos naturais? Nós estamos falando sobre o fim justifica os meios. Existe um lugar que Deus quer que você entre. Existe uma Canaã para você e ela é espiritual. Vamos aprender aqui um pouquinho mais como o nosso Pai. Abra aí, em Hebreus. Hebreus 11, versículo 8. Olha aqui, Hebreus 11, 8. Diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, do qual o arquiteto ou edificador é Deus. Amém? Abraão é o nosso pai na fé. Amém? Abraão entrou em Canaã. Amém? Abraão entrou, ele chegou na terra prometida. Sabe qual foi? Presta atenção. Sabe qual foi a atitude dele quando ele entrou na terra prometida? Ele começou a olhar e falou: não é isso aqui não. Ele começou a olhar, Abraão começou a olhar de um lado, olhar do outro, olhar para um lado, olhar para o outro, falou: não, isso aqui, vamos mandar mais, que não é isso aqui não. E ele ficou rodando em Canaã. Ele começou a rodar em Canaã. Ele falou: peraí, eu estou atrás da minha terra da promessa. Eu estou atrás da minha promessa. Estava ele e seus filhos juntos. Ele caminhando. Peraí, vou mandar. Eu vou caminhar. Sabe por quê? Abraão era homem de fé. Abraão, ele sabia o que Deus estava dando. E para Abraão, na concepção de Abraão, o que estava na mente dele não era nada físico. Não era nada do que ele estava vendo. Abraão, para ele, Canaã, era algo extraordinário. Era além do que aquilo, do que ele estava vendo. Porque Abraão, ele andava por fé, não por vista. Ele olhou e falou: Canaã, isso aqui que é Canaã, isso aqui que é a terra. Sabe por quê? Ele estava buscando algo espiritual. O homem e a mulher que anda por fé, ele tem que andar espiritualmente. Ele tem que entender que há algo elevado que Deus prometeu para você. Você está entendendo isso? Dá para você entender isso? Amém? Está dando dificuldade ou não? Está dando dificuldade? Abraão, quando chegou lá, ele falou: é a mesma coisa de se falar. Você chega lá, te deu um carro ali, zero. Você chega lá, pega no carro, quando você olha, mas isso aqui, esse carrinho, é a mesma coisa. Ele olhou e falou: não, a minha promessa é maior do que Canaã. Física. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Entenda, enquanto você não vê a Canaã espiritual na tua vida, o lugar espiritual onde você tem que chegar, você nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem para você como promessa. Nunca. Você vai ter conhecimento, você vai repetir um monte de coisa, você vai ler a Bíblia, você vai falar da Bíblia, mas se você não entrar na dimensão espiritual, na mesma que Abraão entrou, porque a gente vê as coisas fisicamente, eu preciso ver. Abraão, ele não via porque ele via porque ele cria, e ele acreditava que a Canaã, a terra da promessa dele, era excelente, era maior. Ele entrou nesse estágio, Você precisa sair hoje da tua vida
presa no mundo. Porque hoje nós estamos vivendo, sendo regidos pelo mundo. Há quantos anos você escuta alguém falar que a igreja não está em crise? Mas você olha para a igreja está em crise. Porque a igreja está agarrada nas coisas do mundo. Porque a igreja não está conseguindo, na verdade, viver espiritualmente. A igreja não está desfrutando de algo espiritual. O propósito de Deus não era e não é uma possessão física. Não é uma possessão física que Ele queria dar, ou que Ele quer dar para você. Ou uma riqueza material, ou um tesouro. Ele não é isso que Deus quer. É algo realmente, algo percebido, algo que você na verdade vê. Entenda uma coisa, Deus é Espírito. E Ele diz que eu e você, nós somos a sua imagem, a semelhança dele. Você tem que viver em Espírito, você tem que entender Espírito, você tem que se apossar das coisas espiritualmente. Fala, peraí, se existe uma terra de excelência espiritual, eu preciso entrar nisso. E eu vou dizer para você uma coisa. Eu quero ser profético na tua vida. Amém? Você precisa entender algo. Nós espiritualmente, nós precisamos entrar em Canaã. Quando nós falamos que Deus precisa de você, Canaã, ele significa um lugar espiritual, um momento espiritual. Canaã significa, na verdade, algo espiritual. Canaã é uma dimensão espiritual, aonde você precisa entrar. Você precisa entrar nessa dimensão. Sabe por quê? Nessa dimensão espiritual que é o Canaã, que é o lugar realmente onde Deus tem. Nós podemos até depois adiantar isso para você para frente. Mas entenda, essa Canaã, essa dimensão espiritual, infelizmente um dia, ela foi dominada pelo pecado, pelo erro de Adão. Pelo pecado de Adão, esta Canaã espiritual, ela foi na verdade ocupada pelo pecado. Eu estou falando de dimensão espiritual. Eu espero que você entenda. Se você for espiritual, você vai entender o que eu estou dizendo. Ela foi dominada pelo pecado. E agora, tanto é que você vê e quando o povo entrou com Josué na terra prometida, quem que estava lá? Quem que estava? Eles tomaram posse da terra? Eles chegaram lá e cada um pegou a sua terra? Não, eles tiveram que conquistar uma por uma. Não foi assim, entrou, atravessou, não atravessou com Moisés, mas atravessou com Josué. Vamos entrar na terra prometida. Eu falei, agora eu quero minha parte, vou pegar minha terra, vou pegar lá o que Deus me deu. Não, irmão. Foi guerra, foi luta. Sabe por quê? Porque eles já haviam possuído a terra deles. Já havia uma possessão na terra que era deles. O pecado chegou antes. Na dimensão espiritual, pelo pecado de Abraão. Ou perdão, de Adão. Aí para nós tomarmos posse dessa terra, estou falando de algo dimensional. Dimensão espiritual. Nós temos que entrar pelo novo e vivo caminho. Nós temos que entrar totalmente santificado e começar a ocupar o nosso lugar. Ocupar o lugar que é seu. A Bíblia diz que há uma ardente expectativa da criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Não é que nós vamos fazer algo no mundo. Esqueça, não. Você não vai fazer algo no mundo. Nós não vamos mudar isso aqui. Mas eu quero dizer, o mundo está aguardando que os filhos de Deus se posicionem no lugar que eles têm que entrar, numa dimensão espiritual, que realmente, dentro do espaço físico, espiritual, realmente a luz comece a dominar. Porque no reino ou no espaço espiritual, a qual nós vivemos, a qual aqui está aqui, ele não existe espaço vago, ou ele é ocupado pela luz ou pelas trevas.
e as trevas que o pecado dominou. E cada vez mais que a igreja, que você entende na tua vida pessoal, na tua vida familiar, na tua vida ministerial, cada vez mais entende que você está sendo mais luz e você está ocupando esse espaço numa dimensão dentro daquilo que foi como promessa sua. Você começa realmente a cumprir o propósito de Deus. Você começa a colaborar com aquilo que Ele estabeleceu para a tua vida. Você começa realmente a avançar naquilo que Ele estabeleceu para você. E aí você pode falar, não, agora eu entrei no gozo do Senhor. Agora eu estou realmente vivendo na minha Canaã espiritual. Não é física. Abraão não queria saber daquela terra. Abraão queria entrar num lugar espiritual. Você tem que buscar algo espiritual. Nós hoje somos carnais e nossos olhos estão postos nas coisas físicas. Se não tem, nós começamos a murmurar. Se faltou, começamos a murmurar. Ora, busca no reino do Espírito. Traz realmente à existência essas coisas para acontecer na tua vida. É um tempo de entender que se você começar a entender que os meios justificam o fim, os meios, o fim justifica os meios, você vai entender a importância do teu crescimento espiritual no próprio deserto. Você vai entender, não entre nesse engano que deserto é lugar de você ficar chorando. Não, é lugar de você fazer festa. Peraí, eu vou entrar numa dimensão espiritual agora. Eu vou viver a minha promessa. O inimigo tem conseguido cegar o nosso entendimento. E está escrito na Bíblia. E ele está conseguindo fazer isso. Porque nós estamos olhando para as coisas físicas, não para as coisas espirituais. Hoje estamos aqui, espiritualmente, prontos para nós comermos desse pão e tomarmos desse cálice, como se fosse a nossa Páscoa. Para falar, não, peraí, eu vou viver um novo tempo. Eu vou viver um tempo novo. Se o deserto é lugar de crescimento, eu vou crescer. Se o lugar é lugar de fazer festa, eu vou fazer festa. Não é ficar aí chorando pelos cantos, quatro cantos. Não é ficar aí desanimando e desanimando os outros. Acorda, crente. Desperta. Tu que dorme. Deus é contigo. Deus, Ele está com você em todos os momentos da tua vida. Ele não vai desamparar você. Se tem uma guerra, é aí que Deus vai entrar. Ele é o Senhor da guerra. Faz a tua parte. Busca o Senhor. Fala, peraí. Do Egito Ele já te tirou. Espero eu. Acredito eu. Então, se você vai para o deserto. Vamos chegar lá nesse lugar. Existe um lugar chamado lá, que é a nossa Canaã espiritual. Você viver um tempo diferente espiritual. Não isso que estão, na verdade, replicando aí. Porque é uma réplica que está sendo aí colocada e ninguém vai em lugar nenhum. Começa a viver realmente algo espiritual. Começa a buscar e ter realmente relacionamento pessoal, você com Deus. Começa a entender, peraí, eu vou buscar, se é no deserto que eu vou encontrar com a palavra do Senhor, eu vou buscar, eu preciso dessa palavra. Eu preciso dela. Nós precisamos realmente resgatar aquilo que foi usurpado de nós. Não é porque todo mundo está se jogando no precipício, eu tenho que ir junto. Peraí. Deus, Ele está mais perto do que você imagina. Deus está aí com você. Deus está, é você clamar e Ele está do teu lado. O que você precisa é realmente se relacionar com Ele e se equipar, entender o que Deus tem para você. Para você chegar um dia e falar, caramba, realmente, o final, Ele justifica os meios. Tudo que eu passei lá me trouxe a esse estágio espiritual. A esse estágio espiritual. No quesito de você
querer comer o melhor da terra. É promessa de Deus. Amém? Isso aí já é promessa de Deus. Você já está lá. O que Deus quer que você viva exatamente é um tempo ou numa dimensão espiritual. Esse é o Kairos de Deus. Esse é o tempo oportuno de Deus para a tua vida. Aproveita isso. Aproveita isso. Nós vemos aqui muitos no deserto não aproveitaram. Muitos não obedeceram. Muitos quiseram desistir e ficaram prostrados no deserto. Não conseguiram viver. Muitos foram desobedientes. Muitos foram por aqueles que na verdade induziram as pessoas ao erro. Vocês conhecem a história de Israel? Ou do êxodo? Amém? Somente as mulheres aí, amém? Que assistiram a novela. Amém? Não era o correto, mas foi. Algumas coisas lá aconteciam mesmo. Muitos foram levados por pessoas e foram levados ao erro. Irmão, fica tranquilo. Se você crê no Senhor, se você acredita nele, se você crê que Ele é Deus, Ele vai agir, Ele vai mudar a tua história. A tua história não está afindada aqui na terra. Ainda tem coisas para você viver. Ainda tem, porque a Bíblia diz que onde há vida há esperança. O que você precisa é falar, não, peraí, eu vou aguardar do Senhor. Eu preciso entrar nessa dimensão espiritual. Se existe essa dimensão espiritual, é nela que eu quero entrar. É nela que eu quero viver. É nela que eu quero viver. Se o deserto é lugar de festejar, eu vou entrar. Eu vou me preparar, porque eu quero entrar na minha carreira espiritual. Quando nós falamos de Abraão, o pai da nossa fé, a gente precisa entender que tudo que se refere à fé tem que nos olhar para ele. Olha para ele. Se ele chegou lá fisicamente, não viu nada que agradava os teus olhos, podia ter mansão, podia ter tudo, ele rodeou, falou, não é isso, sabe por quê? Porque ele não vivia pelo que ele via, ele vivia pelo que ele cria, e ele acreditava e cria que havia uma dimensão espiritual, a qual ele poderia viver algo sobrenatural, e ele estava certo disso. Tem um lugar que Deus quer te levar, que é uma outra dimensão. Você viver dos milagres. Eu já venho falando aqui há algum tempo. A igreja hoje de Jesus Cristo na terra. Amém? Ela tem vivido pouco dos milagres. Poucas pessoas têm desfrutado dos milagres de Deus. Amém? Será que Deus parou de ser Deus? A Maria Vitória viveu um milagre esses dias. Glória a Deus. Mas poucos, sabem por quê? Porque os olhos do povo de Deus estão nas coisas físicas, nas coisas da terra. Seus olhos estão presos aqui. Se você tirar e começar a ir para uma outra dimensão, você vai começar a viver uma vida de milagre. Você vai começar a viver uma vida de milagre. Amém? Fique em pé. Vamos orar. Tinha mais para dizer.